que impede o discurso de atravessar a estrutura de uma pessoa e gerar uma mudança real? O que impede? Escreve aí pra gente. Foi a pergunta que eu deixei no primeiro bloco. Se entender fosse o suficiente, ninguém repetiria os mesmos erros. Você concorda comigo? Se concordar resolvesse, ninguém continuaria preso aos mesmos padrões. Você concorda comigo? A pergunta não é por que as pessoas não sabem. A pergunta é o que é que impede o discurso de atravessar a estrutura de alguém e virar uma mudança real. Com o tempo ficou claro para mim que o problema nunca foi o acesso. As pessoas têm acesso à informação, à análise, à formação, ao discurso certo. Elas escutam, elas entendem, elas concordam, às vezes até defendem a ideia com mais clareza do que está apresentando e mesmo assim continuam iguais. O comportamento não muda, a rotina não muda, as decisões seguem o mesmo padrão. Isso acontece em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, em níveis diferentes. E o roteiro é sempre parecido. Entendimento alto, transformação baixa. Entendimento alto, transformação baixa. Foi aí que eu cheguei a uma conclusão totalmente desconfortável. Isso não vai te surpreender. O discurso não atravessa porque encontra uma estrutura interna protegida. O que exatamente está sendo protegido quando nada muda? Toda pessoa tem uma estrutura interna. Essa estrutura é feita de hábitos, rotinas consolidadas, identidades construídas, justificativa muito bem feita, organizadas, desculpas todas muito bem organizadinhas na cabeça, dentro das caixinhas. O discurso até entra, mas ele não atravessa, porque atravessar exigiria mexer em algo que sustenta o jeito de viver. Mudar não é apenas adotar uma nova ideia, é desmontar um arranjo antigo, um modelo antigo de vida. E quase ninguém faz isso sem resistência. Quando o discurso não ameaça essa estrutura, ele é aceito com facilidade. E tudo que é aceito com facilidade demais raramente produz um deslocamento, uma ruptura. Toda mudança real tem um custo, gente. Pode ser perder o conforto, pode ser abrir mão de um controle, pode ser abandonar uma vantagem silenciosa, pode ser revisar a própria narrativa pessoal. Enquanto esse custo não aparecer, o discurso permanece teórico. A pessoa concorda porque concordar não custa nada. Então ela concorda, mas aqui dentro não mudou. Ela entende porque entender não exige decisão. O discurso só atravessa quando ela começa a cobrar um preço. Se não há preço, não há travessia. Não há travessia. Aqui está um ponto que muita gente evita encarar. Continuar igual quase sempre oferece algum ganho. Pode ser previsibilidade, pode ser evitar conflito, pode ser não se expor, pode ser não assumir uma responsabilidade. Enquanto esse ganho oculto existe, a mudança será adiada. O discurso vira um consumo, vira um conteúdo, vira algo interessante de ouvir, mas não perigoso o suficiente para transformar. A pessoa até sente em movimento, mas está circulando no mesmo lugar. Outro bloqueio comum acontece quando a pessoa troca mudança por linguagem. Ela aprende a falar certo, aprende os conceitos, ela aprende os termos, e isso cria uma sensação de avanço. Mas é um avanço apenas verbal, totalmente verbal. A linguagem evoluiu, o comportamento não. Nesse ponto, o discurso deixa de ser ponte e vira um escudo de inteligência. O cara fala bem, mas não vive o que fala. Articula bem, é sofisticado, mas ainda assim um escudo contra a transformação. Existe um critério simples para saber se uma vida atravessou ou não atravessou. Eu vou te dizer como é que é esse critério. E o que muda na prática para você entender. Tá? Se nada mudou na agenda, na rotina, nas decisões, no modo de agir, então a ideia não atravessou. Ela foi compreendida, mas não foi incorporada. A realidade é um filtro final, gente.
Quando a ideia encontra a realidade, alguma coisa precisa ceder. E há transformação, há mudança. Se nada cedeu, a estrutura venceu. O discurso não falha porque é fraco, ele falha porque encontra estrutura muito bem defendidas. Enquanto pessoas não estiverem dispostas a perder alguma coisa, nenhuma ideia vai atravessar. Em qualquer campo da vida, tá? Entendimentos sem custo viram um acúmulo. O acúmulo de discurso não é transformação. Não é transformação. No próximo episódio a gente vai avançar ainda mais fundo ainda mais fundo. O que exatamente precisa ser confrontado dentro da pessoa para uma mudança, de fato, começar? Eu vou repetir, tá? Chegou a mensagem aqui. O que exatamente precisa ser confrontado dentro de uma pessoa para ela mudar de fato e ela começar uma vida de mudança? Vai ser no próximo bloco.